Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal IFCast. Nesta nova temporada teremos vozes docentes. Venham conhecer? Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso IFCast. Eu me chamo Daniele, sou aluna do 4º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Cariri, UFCA, campus de Brejo Santo. Nesse episódio, estou com a professora Francione Charapa, que irá compartilhar conosco um pouco de sua trajetória docente. Gostaria primeiro de fazer a primeira pergunta. Quanto tempo você trabalhou como professora na educação básica? Tudo bem, Daniele? Pessoal, é um prazer estar aqui compartilhando dessas experiências. Oficialmente, eu trabalho na educação desde 1998. Mas antes eu já tinha substituído algumas professoras quando precisavam nas escolas, tiravam licença. Então, oficialmente, o concurso que eu fiz, o primeiro, foi para o município do Crato. E eu trabalhei ao mesmo tempo em um colégio particular, eu só tinha 20 horas no município, e trabalhava também numa escola particular, no Colégio Santa Teresa, lá no Crato, com turmas de alfabetização até, na época, era o 8º ano. Esse período ainda não era a educação de 9 anos, na educação básica, de 9 anos no fundamental, né? Não era o fundamental 9 anos, isso aí é depois. Então, ainda chamava 8º ano. E eu trabalhava com algumas disciplinas como formação humana, que nesse colégio tinha, né? E no município, eu trabalhava com todas as disciplinas, porque era polivalente. Muito bem. E era uma área que você se identificava? Sim, eu gostava muito de trabalhar com crianças e eu me identificava mais até o 5º, 6º ano do que o 7º, até do que o ensino médio. Eu não me identificava muito com o ensino médio, mas eu trabalhei também com o ensino médio lá no colégio. Entretanto, no município, depois eu segui só no município e ensino superior. Mas eu me identifico mais com crianças e no ensino superior. Maravilhoso. O que te incentivou, Francione, a trabalhar nessa área? Eu sempre gostei, desde criança, eu brincava de ser professora. Sempre brincava com... Eu me recordo, né, que eu juntava crianças, bonecas, e ficava dando aulas. Quando eu estudava no Fundamental 1, eu lembro que os meus colegas iam lá para casa e eu ensinava as tarefas a eles, né? Eu sempre gostei bastante de ensinar e acredito que estou na profissão certa. Com certeza. Quais suas aprendizagens trabalhando como professora de ensino básico? Muitas, né? Assim, são inumeráveis as aprendizagens que a gente tem trabalhando na educação básica. Primeiro, eu enumeraria, se for para enumerar, eu diria aprendizagem de afeto, porque crianças, elas nos ensinam muito, né? A gente tem que ser muito sensível, estar atenta ao que as crianças querem nos ensinar, e adultos também, mas as crianças são muito transparentes, muito afetivas, e aí eu acho que de relacionamento a gente aprende bastante com crianças, né? De afeto. Depois a gente aprende muitos conteúdos, porque a gente é polivalente, né? No Fundamental 1. E a gente tem que estudar muito para poder ter aqueles conhecimentos, né? Estudar geografia, estudar história, arte, português, matemática, ciências. Então, teve um tempo na escola que eu sugeri para a direção dividir disciplinas para cada professor, para não ficar a gente polivalente. Então, eu pegava muito história, geografia, arte e matemática. Aí, em outro ano, eu pegava português em vez de matemática e a gente ia trocando.
Era uma troca, né? É, Ao mesmo tempo que você aprende, você também ensina, né? sim. E de que forma trabalhar com as crianças agregou em sua vida? Quais foram suas aprendizagens, suas reflexões? Quais foram também seus maiores desafios? Eu acho que os desafios, porque quando eu fiz o concurso, eu não tinha pedagogia. Eu só tinha o pedagógico, que é uma formação de ensino médio de 3 anos, como científico, que hoje é ensino médio, né? Naquele tempo chamava pedagógico, quem fosse ensinar, né? E científico, quem fosse fazer outras formações. Então, eu tinha o pedagógico, estava concluindo ainda, e passei no curso de economia. Aí também depois passei nesse concurso, né? Aí fiquei fazendo economia, pedagógica, minha formação é bem diversa, mas eu me identifiquei bastante. Entretanto, os desafios maiores foram entender a criança, né? Assim, eu não sabia muita coisa de teorias de aprendizagem, não sabia muita coisa disso. Então, às vezes a gente chega na sala achando que é só o conteúdo que importa, mas a gente tem que entender de pessoas. E eu penso que o curso de pedagogia, ele traz muito disso. Com certeza. E na sua concepção, Francione, o que não pode faltar para ser um professor da educação básica, um bom professor? Não pode faltar, como eu falei que aprendi muito afeto, não pode faltar nem afetividade, nem sensibilidade. São duas coisas muito importantes, né? Não diminuindo o conhecimento. Mas o conhecimento você adquire mais fácil. Você adquire estudando, dedicando ali um tempo. A afetividade, você tem que ter uma dedicação maior, porque você vai trazer de você, né? Do seu ser. Então, quando a gente não tem, as crianças ensinam. Quando a gente, de ter, tem, todo mundo tem afeto, mas às vezes a gente tem um relacionamento difícil, relação professor-aluno ali, e precisa dessas duas coisas. Um olhar sensível para entender a criança, o que ela traz de casa, o que ela traz em todos os sentidos, cognitivamente, afetivamente, o que é que ela traz para esse espaço que é a sala de aula. Então, eu penso que a gente tem que estar bem atento a isso. É muito pertinente sua fala, porque, infelizmente, antigamente a gente não via professores sensíveis, né? Pedagogos sensíveis. Era muito robotizado, pode-se dizer assim, pessoas insensíveis e que não se importava tanto, né, com as crianças. E aí tornou-se até mesmo futuros adultos, né, adolescentes frustrados em algumas questões e com bloqueios, né? E isso se deu à falta de afeto na educação básica, né? E como você lidava com as frustrações, o fracasso escolar, o fracasso na sala de aula quando algo não ocorria como você planejava? Bem, como eu sou muito afetiva, posso me considerar assim, eu sofria muito quando um aluno saía reprovado. Eu achava como eu não tinha formação, eu achava que era culpa minha, né? Só que eu fazia tudo que talvez fosse, né? Porque tem uma parcela também que é do professor, mas tudo que eu podia fazer, eu fazia para aquela criança aprender. 1 ano são muitos dias para você trabalhar e a gente lidar com essa frustração de chegar a 200 dias letivos e a criança não ter chegado aonde a gente queria, é muito duro, né? A gente quer que o aluno seja aprovado, a gente quer que ele aprenda, né? Não é que ele não tivesse aprendido, mas é que não estivesse suficiente para ir para seguir, né? Então, às vezes, era muito difícil lidar com isso, né? E era mais difícil, era dizer à criança e à mãe, né? Geralmente era a mãe que vinha, então era muito difícil para a gente dizer para a criança que ela ia repetir de ano. Para mim, eu acho que essa era a pior coisa. Outra frustração também, às vezes eu chegava... Cansa muito você dar aula na educação básica e no ensino superior cansa também, mas na educação básica requer muito fisicamente também, energia para você estar fazendo atividades com as crianças e às vezes você se doa muito e de repente às vezes não tem a resposta das crianças. Aí você fica pensando se você está na profissão certa. Eu já cheguei a questionar se eu estava, porque
a gente prepara uma aula bem boa e de repente os alunos não se interessam. E eu não tinha aquela sensibilidade ainda para entender o que é que interessa a eles, que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Porque para você levar um conteúdo que é uma coisa totalmente externa à criança, que a motivação vem da pessoa, vem da criança, mas você tem que trazer elementos que façam com que ela se motive para a sua aula. Então, eu não tinha ainda essa sensibilidade, essa formação para isso. É uma fala muito rica que você traz. E, por fim, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se você pudesse me dar um conselho quanto futura educadora, futura pedagoga, qual seria o conselho? Seja sensível, né? Seja sensível a tudo que está ao seu redor ali na sala de aula e aos fatores que intervêm a sua aula, para que você entenda aquelas pessoas, porque é um ano que você passa com aquelas pessoas, às vezes você passa mais de um quando a gente pega um aluno de novo em outra turma, quando a gente trabalha na educação básica, você está no terceiro ano, depois você vai para o quarto, pega outra, de novo aquela turma, né? Então, seja sensível e estude muito, porque a gente lendo, a gente viaja, a gente traz inovações, todas essas outras coisas vêm por acréscimo ao que você se dedica, você tem comprometimento, né? Então, é isso, ser sensível, ser comprometida, estudar muito. Muito obrigada, Francione, pelo conselho, por se dispor a tirar um tempo para estar aqui comigo. E é isso, muito obrigada. De nada, um abraço a todos.